Olá pessoal, nós estamos iniciando mais uma videoaula das disciplinas de extensão rural dos cursos de agronomia e zootecnia da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis. A nossa aula de hoje vai tratar desses dois temas, que são os efeitos esperados e o alcance, ou os alcances dos métodos de assistência técnica e extensão rural, ou seja, nós estamos hoje começando uma reflexão um pouco maior sobre os métodos de extensão rural, mas antes de entrar nos diferentes métodos e nos seus objetivos, na sua forma de aplicação específica e etc., nós iremos falar um pouco desses conteúdos mais gerais, para entender o que a gente quer, que efeitos que a gente quer atingir quando utiliza uma diversidade de métodos de assistência técnica e extensão rural. Antes de falar especificamente do que se espera com os métodos, é importante esclarecer que o pessoal, especialmente os estudiosos das metodologias de diagnóstico rural participativo, eles têm nos trazido uma reflexão importante, e também outros campos de pesquisa, certo? Uma reflexão importante sobre o que o pessoal chama do princípio da triangulação, O princípio da triangulação basicamente está representado aqui, a partir daquele material que está disponível na internet, está na nossa bibliografia, sobre DRP, Diagnóstico Rural Participativo, publicado pelo Verdejo, e basicamente esse princípio ele vai nos dizer três coisas essenciais, que quando a gente quer obter os melhores resultados, seja em termos de diagnóstico, quando se trata de diagnóstico, mas também em termos de metodologia de ATER, trabalhar com este princípio da triangulação é fundamental, O que quer dizer isso, Quer dizer que nós vamos procurar trabalhar com diferentes atores com os quais a gente vai buscar informação, vai se relacionar, vai atuar, com diferentes métodos de aproximação, de levantamento de informação, mas também de trabalho de campo e etc., com diferentes contextos, diferentes realidades, em diferentes situações, Em outras palavras, quando a gente está falando mais de diagnóstico, quando a gente está falando mais de pesquisa, nós estamos falando em trabalhar com diferentes informantes, com diferentes métodos e técnicas de pesquisa, de estudo, e com diferentes pesquisadores, com diferentes pessoas envolvidas. Por que esse princípio da triangulação ele é fundamental? Porque quanto mais eu conseguir combinar esses três elementos diferentes, de atores, de métodos, de contextos, de atores, informantes e pesquisadores, pessoas que participam desse trabalho, mais eu vou estar obtendo e lançando diferentes olhares, diferentes formas de agir e de perceber aquela realidade que eu estou querendo estudar ou sobre a qual eu estou querendo agir, E, consequentemente, o meu olhar, a minha compreensão sobre aquela realidade, mas também a minha atuação sobre aquela realidade, ela poderá ser mais complexa e mais completa, Então, ter em mente, considerar esse princípio da triangulação no uso de métodos e técnicas de ATER é a primeira mensagem que a gente quer deixar nesta aula como algo fundamental. Ora, nesse sentido, e partindo dali, quais são os efeitos, então,
que o uso, né, desses diferentes métodos e técnicas busca atingir. Então, o primeiro, que está no próprio conceito de extensão rural, como um processo educativo, né, é justamente a gente busca no trabalho de extensão rural um efeito educativo. E por que a gente busca nesse trabalho um efeito educativo? Bom, por diversos fatores, por diversas questões que a gente já viu em outros momentos, né, da nossa disciplina, mas que eu coloco aqui alguns só para destacar para vocês, né? A noção básica de que a própria extensão rural é um aprendizado mútuo, é uma questão central. A gente ter em mente, né, que quem vai tomar a decisão final nos diferentes processos do trabalho de extensão rural são os agricultores e suas lideranças, e, portanto, é fundamental que, nesse sentido, o trabalho de extensão seja um trabalho educativo, porque são as pessoas que estão participando desse processo educativo que vão ter, né, os agricultores, suas lideranças, etc., que vão ter esse lugar central da decisão, né? E é óbvio, né, como já dizia lá atrás o Timmer, né, uma das questões chaves da extensão rural é buscar estimular a capacidade criativa daquelas pessoas com as quais a gente trabalha, né? Portanto, né, a gente quer estimular a sua criatividade a partir de uma problematização que a gente vai fazer sobre a sua realidade, né? E isso é essencialmente um processo educativo que tem como finalidade gerar, né, como um de seus primeiros efeitos, um efeito educativo, um efeito educacional, né? Ora, um segundo efeito que nós queremos com o trabalho de extensão rural é esse que nós denominamos de um efeito demonstrativo, né? Ou seja, dito de outras palavras, em outras palavras, nós queremos, né, nos trabalhos de extensão rural, demonstrar que algumas ações, que alguns caminhos, que algumas técnicas, né, elas são viáveis, elas são desejáveis, né, de serem adotadas naquele contexto que a gente está trabalhando, né, partindo desse pressuposto, né, de que os processos de aprendizado e de inovação, eles não derivam apenas de argumentos, né? É fundamental que a gente demonstre, né? E que a gente, não só a gente, como extensionista, demonstre, mas que se crie um processo, utilizando metodologias, né, que permitam demonstrar a viabilidade, né, a desejabilidade da adoção, seja de uma técnica, seja de uma prática, seja de uma dinâmica organizativa, né? Certamente, né, quanto mais um conhecimento, um aprendizado, né, ele é produzido a partir da demonstração, mais o educando, né, o agricultor, os agricultores, suas organizações, neste caso, né, eles vão se apropriar daquele conhecimento, né? Então, nesse sentido, demonstrar que algo é factível, é viável, é fundamental, né? E é óbvio nesse último argumento aqui, né, que faz total diferença, né, para cada agricultor, né, ele poder saber, né, que outros agricultores, pessoas semelhantes a eles, que vivem realidades semelhantes a eles, né, já adotaram, já praticam algo semelhante àquilo e, portanto, eles vão poder ter a oportunidade, né, de conhecer algo que vai ser demonstrado, né, que está sendo aplicado com viabilidade, com factibilidade, né? Um outro efeito que se busca nos trabalhos da extensão rural é o efeito participativo, né?
E aí nós já vimos em diversas aulas, outros momentos, nós já dialogamos sobre a importância da participação. Se nós voltarmos aqui no efeito demonstrativo, já vai ficando evidente, né, que quanto mais houver a interação entre diferentes agricultores, né, portanto, uma participação ativa e efetiva entre eles, né, eu vou também gerar aquele efeito desejado que nós falamos anteriormente, que é o demonstrativo, né, de demonstrar a viabilidade e a factibilidade das propostas, das iniciativas, né? Mas esse efeito participativo, ele é desejável, né, porque ele traz elementos fundamentais para o nosso trabalho de extensão rural e para os seus resultados, né? Um deles é essa troca de experiências. A gente sabe, né, que de agricultor para agricultor, né, por eles justamente se identificarem como semelhantes, como vivendo realidades semelhantes, muito os agricultores recebem, né, com muito melhor vontade, desejo, né, quando eles ouvem que outros já estão fazendo com bons resultados, quando eles ouvem desses outros agricultores que resultados foram estes, né? Então, essa troca de experiência, esse intercâmbio de aprendizados e de experiências, eles justificam, né, por si a importância, né, das dinâmicas participativas e, portanto, né, um efeito que se espera dos trabalhos de extensão rural é este efeito participativo, né? E aí vale dizer, nós já falamos, vamos ver depois quando falarmos quando entrarmos, né, em diferentes métodos e técnicas de trabalho de extensão rural, aí nós vamos falar, né, das diferentes formas de participação que podem acontecer, mas aqui é só uma pequena ilustração lá do trabalho do Verdejo, né, sobre diagnóstico rural participativo, de diferentes formas de participação que a gente pode ajudar a promover e a gerar, né? Desde uma conversa, né, até grupos mais complexos de construção coletiva, uma participação mais ativa e coletiva, né, na construção de ideias, seja em torno de problemas, de questões que estão postas na realidade de um grupo, de uma comunidade de agricultores, uma realidade social, não é? Seja também a construção coletiva de propostas, de caminhos para superar os problemas ou para aproveitar potenciais que estão colocados em cada diferente realidade com a qual a gente vai trabalhar, né? Um último, então, né, um quarto efeito, né, que nós buscamos com os trabalhos de extensão rural é esse que está posto em tela, que é o efeito multiplicador, e eu apresento aqui como duas principais justificativas de buscarmos este efeito, né, é a gente refletir um pouco sobre o nosso lugar como extensionista, né? Imaginem que lá num dado município, por exemplo, você vai ter situação que você tem um único extensionista para centenas de famílias agricultoras. Bom, como que eu vou conseguir atingir, né? Às vezes tem situações, eu conheço na nossa realidade, de um extensionista para 300, 400 famílias, né? A média brasileira, segundo estudos que eu considero não tão precisos, mas gira ali perto de 150 estabelecimentos para um extensionista, né? Então, bom, eu não vou conseguir estar em cada estabelecimento, orientar um a um cada estabelecimento como extensionista rural, não é? Ora, como que eu posso
ampliar o potencial do meu trabalho de extensão, né? Então, esse princípio, né, esse efeito multiplicador que se busca, ele é central, né? Justamente por isso que eu já comentei, né? Porque se quer ampliar os resultados e também porque essa relação entre número de estabelecimentos e número de extensionistas, ela é muito alta, né? Então a gente tem que encontrar caminhos e aí nós vamos ver na sequência das aulas, né? Propostas de trabalho, métodos e técnicas que vão ter efetivamente uma ação multiplicadora, né, que visam este princípio, esse efeito multiplicador no trabalho da extensão rural. Então, estes são os princípios e os efeitos, né, que se busca com os métodos de extensão, né? Aquele o educativo, o participativo, o demonstrativo e o multiplicador, né? E agora, rapidamente, dizer para vocês que nós, quando trabalhamos com métodos de extensão rural, nós temos basicamente 3 alcances que nós consideramos que esses métodos podem atingir. Então, de maneira muito rápida e objetiva, né, dizer que você vai ter diversos métodos, alguns exemplos eu já coloco ali em tela, né, que tem esse alcance massal, né, no sentido que buscam e atingem, né, grandes públicos, grande número de pessoas, podendo ser, às vezes, métodos que poderão gerar algum tipo de interação entre os públicos, mas outras vezes não, né? Isso a gente vai ver detalhes quando falar de cada método. Acho que agora é mais ficar com essa mensagem, né? Um tipo é esse que tem um alcance muito maior. Um segundo que vai ter um alcance intermediário, que são os métodos mais grupais, né? Eu, nas minhas boas décadas de experiência com extensão, diria que aqui neste grupo se reside a maioria e os melhores métodos de trabalho de extensão rural. Eu coloquei ali números sempre aproximativos, esses números quando se tratam de pessoas, né? Mas para dizer que esse tamanho, né, de um grupo vai depender do método que se vai trabalhar, de cada contexto, de cada realidade e momento em que se está atuando com cada método, né? Mas trabalhando aí com uma ideia de um máximo, né? Quando a partir de 50, 60 pessoas, nós já estamos falando efetivamente de um método mais massal, né? Quando a gente está falando em métodos grupais, a gente está falando ali perto desses números, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? Como máximo, e na maioria dos trabalhos grupais, a gente vai ter situações de trabalho com 5, com 10, com até 20 pessoas, né? Então, grupos que muitas vezes nos territórios rurais, insisto, isso vai depender da comunidade, do grupo, do contexto, da organização, de cada realidade, de cada método, porque conforme o método é possível se ter um número maior de pessoas e há métodos que exigem números menores de pessoas. Então, conforme o caso, né, o importante de entender neste caso aqui é que há uma diversidade enorme de métodos cujo alcance é grupal. E, por fim, deixar claro que há métodos individuais, né, que eu vou poder, né, conforme o caso, estar indo, né, no estabelecimento de uma dada família, numa dada unidade produtiva e utilizar alguns métodos individuais. Quero destacar apenas nesse caso, né, e chamar a atenção, né, quanto à importância de pensar esses métodos individuais quando trabalhar com eles, mas pensá-los naquela perspectiva dos seus efeitos demonstrativos e multiplicadores. Ou seja, eu vou trabalhar lá uma ação individual com uma família num estabelecimento, mas pensando numa perspectiva de montar ali uma área demonstrativa,
eventualmente trabalhar ali uma unidade experimental, onde depois eu possa fazer uma manhã de campo, uma tarde de campo, um dia de campo, onde ali eu possa fazer uma oficina, uma capacitação, né? Justamente pensando naquela perspectiva dos princípios e dos efeitos desejados, né? Da participação, da demonstração, da multiplicação dos resultados do meu trabalho, né? Bom, gente, então por hoje era isso, eram essas as informações centrais que eu gostaria de deixar para vocês, para nós então nas próximas aulas a gente estar aprofundando um pouco mais aí sim, né, a questão dos métodos e técnicas de diagnóstico, de planejamento e de ação efetiva de campo do trabalho de ATER junto aos agricultores e suas organizações. Então ficamos por aqui e até uma próxima então.